Boa tarde a todos. Estamos aqui mais um sábado para estudarmos juntos aí o Evangelho. Hoje vamos falar sobre o capítulo 17, item 5, que trata sobre a parábola do semeador. Mas como de costume, eu vou fazer a prece para a gente iniciar o nosso estudo. Depois eu vou fazer a leitura do item proposto para essa tarde e aí a gente inicia os comentários dessa tarde. Então, vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez, de podermos estudar, de conhecer e compreender os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos divinos, para que a gente possa colocar em prática no nosso dia a dia, progredindo espiritualmente e sendo exemplo para aqueles que estão ao nosso redor. Pedimos aqui pelas pessoas que estão ainda nos hospitais, por aquelas que estão sofrendo por algum motivo, pelas famílias, por aqueles que não vão poder estar conosco nesse estudo. E pedimos que as energias aqui emanadas possam chegar na nossa vizinhança, na nossa família, aqueles que nós estamos endereçando a nossa prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus nosso Pai, de Jesus nosso bom e amado Mestre, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, damos por iniciados os estudos evangélicos dessa tarde, na santa e bendita paz do Senhor Jesus, que assim seja. Então, como eu disse, hoje a gente vai fazer a leitura do item 5 do capítulo 17. Esse capítulo intitulado Sede Perfeitos. Nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Então, vou fazer a leitura. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: aquele que semeia, saiu a semear, e semeando, uma parte caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre espinhos, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra, e é que recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra,
tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, versículos de 18 a 23. Então, fizemos então a leitura aí do item de hoje, né? E como nós sabemos, né, pelos diversos estudos que nós já participamos nessa casa, né, Jesus ele se utilizava muito do recurso didático da parábola. Inclusive, a gente chegou a fazer um estudo, uma época aí, dessas parábolas, porque é muito importante, né? Então, Jesus, ele se utilizava muito disso, né? E parábola, se a gente olhar pelo dicionário, fala lá, né, que é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta, né, por meio de uma comparação ou uma analogia. E Jesus fazia isso por dois motivos assim principais, né? O primeiro, que era melhor esclarecer, era para melhor esclarecer assim os seus ensinos, né? E o segundo é porque as pessoas daquela época não tinham ainda uma maturidade espiritual para poder compreender. Então, eles usavam desses ensinos, né, dessas parábolas, porque aí eles guardavam essas pequenas histórias na mente deles, né? E mais tarde eles já podiam refletir sobre ela, não importa quando, mas lembrando dessa história contada pelo mestre, as pessoas poderiam ir refletindo sobre aquilo ali, tirar o aprendizado. E essa parábola de hoje, a parábola do semeador, que também é conhecida como a parábola das parábolas, né? Ela sintetiza assim os caracteres predominantes em todas as almas, né? E Caibar Schutel, ele nos fala no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, que ela facilita, né, aos cristãos de conhecer-se a si próprio, né? Colocando-se no item adequado ali na sua condição espiritual, nessa classificação que foi feita por Jesus. Então, ela nos dá essa possibilidade de a gente ver onde que nós estamos. Emmanuel também, ele nos recorda, lá no livro Fonte Viva, no capítulo Semeadores, que quando Jesus se dispõe a contar a parábola do semeador, ele começa já ali com um ensinamento inestimável, de inestimável importância, né? Que vale a gente lembrar. Que ele não nos fala que o semeador, né, deva agir através de um contrato com outras pessoas, mas que sim, que ele saiu a semear. Então, não foi se baseando em terceiro. Ele próprio saiu a semear. E isso já é um grande ensinamento. Emmanuel nos diz isso nesse livro. E aí, quando nós falamos semeador, nos remete, de certo modo, a assuntos assim da agricultura, da agronomia, né? Mas Humberto Roden, no livro Sabedoria das Parábolas, desculpa, ele nos diz que essa parábola do semeador, ela não trata de uma agronomia física, mas de uma agronomia metafísica, que trata ali do terreno imprevisível do livre-arbítrio humano, né, onde nenhum semeador pode saber do resultado da sua semeadura.
né? Então, é de uma questão íntima nossa, né? Então, eu ia adentrando na parábola, né, que nós lemos, já ali na primeira frase, nós temos um grande ensinamento, né, que eu vou fazer a leitura dessa primeira frase. Fala o seguinte: naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. E essa expressão, tendo saído de casa, né, que está nessa frase, ela revela assim, a incansável dinâmica da forma de Jesus agir, né? Levantar-se, sair, dirigir-se, entrar, chegar, né? E também nos traz uma lição, né, que nos alerta ao quanto é imperativo, né, o trabalho e a perseverança, né? E aí, refletindo, né, nós vemos que esse ato de sair de casa, ele não se resume a uma mera rotina, né? Ele simboliza ali a saída do nosso casulo mental, onde nós costumamos ali permanecer recolhidos, às vezes por séculos, né, cultuando o egocentrismo, e de onde nós necessitamos nos afastar para cultuar os verdadeiros e legítimos valores da vida. Então, aí já tem um grande ensinamento. E já na expressão sentou-se à borda do mar, ele revela ali o local onde Jesus se posicionou para atender aquela multidão necessitada. E esse local ele pode ser entendido como sendo, por exemplo, o mar das experiências humanas, né? Um ponto propício ao crescimento espiritual do ser humano. E ainda no inicinho da frase, né, fazendo uso da expressão naquele mesmo dia, nós podemos entender que sempre surge um momento ou uma circunstância favorável à nossa renovação individual. Tais ocorrências, elas se manifestam nos acontecimentos do dia a dia da existência, né, e representam bênçãos que são oferecidas pela bondade divina, mas que dependem da capacidade da pessoa ver e ouvir, para saber aproveitá-las com êxito, né? Então, olha para você ver que grande ensinamento está numa simples frase que nós lemos. E essa parábola ela é repleta de coisas muito significativas. Então, outro ponto importantíssimo dessa parábola e que nós precisamos entender é que a semente, ela é a palavra de Deus, né? Contendo nela ali toda a lei de amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral. E essa lei divina, ela está escrita na nossa consciência. É a mesma para todos. Porém, cada um reage a ela de uma forma, de acordo ali com o estágio evolutivo em que nós nos encontramos, né? E já a terra, que recebe essa semente, é o estado intelectual e moral de cada um de nós, né? Ela representa ali a capacidade individual de cada um de compreender a palavra de Deus. E nesse item, né, que foi lido, ele vem representado por expressões como beira do caminho, pedregal, espinhal, terra boa. Então, aí, a gente voltando em Marcos, na leitura nossa foi em Mateus, né? Mas a gente recorrendo a Marcos, no capítulo 4, versículo 15, é dito o seguinte: os que estão à beira do caminho, onde a palavra é semeada,
são estes. Quando ouvem imediatamente, vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Então, à beira do caminho, né, que vem falando aí, é o chão batido, chão duro, impenetrável, onde essa semente não pode germinar. Representa ali aqueles que não compreendem a palavra de Deus, porque não são capazes ainda de receber essa semente. Uma vez que, caindo ali, vêm as aves, né, e comem aquelas sementes. E aí, Rodolfo Caligares, ele nos diz que estes são os indivíduos imaturos, né, que se expressam mais pelo estômago, pelo sexo, né, por práticas ainda bem atrasadas e imaturas, né, cujos corações se mostram ali insensíveis a qualquer apelo de ordem mais elevada. Né? E os pássaros, né, que são as aves que comem ali, conforme a gente pôde ver, representam a ação dos espíritos adversários do bem, né, que se comprazem em fazer desaparecer, né, os bons ensinos que foram colocados nessas mentes fracas, né, que não absorvem essas mensagens divinas. Né. E aí, andando mais um pouquinho em Marcos, né, voltando aí, em Marcos, no capítulo 4, já nos versículos 16 e 17, nós temos o seguinte: o que é semeado sobre o solo pedregoso são estes. Quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, e não têm raiz em si mesmos, mas são transitórios. Então, ocorrendo provação ou perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizam. Então, esse solo pedregoso que vem aqui falando Marcos, né, ele representa aqueles que já têm uma certa condição espiritual, né, de assimilar ali a palavra de Deus e tem um entusiasmo fácil. Rodolfo Caligares, né, no livro Parábolas Evangélicas, ele pontua que, ao falar do evangelho para essas pessoas, elas aceitam prontamente e com muita alegria. Porém, diante ali de dificuldades, né, de vencer o comodismo, os vícios arraigados, os maus desejos, essas pessoas são incapazes de fazer ainda a sua reforma íntima, de melhorar os seus sentimentos, né? E na primeira dificuldade que enfrentam, elas esfriam de uma vez, né? Voltando ao que era antes. Nessa parábola, essa adversidade ela é representada pelo sol forte. E aí, dando sequência, então, em Marcos, no capítulo 4, já nos itens 18 e 19, nós temos o seguinte: os outros, semeados entre espinhos, são estes. São os que ouvem a palavra e as ansiedades da era, o engano da riqueza, os desejos a respeito das demais coisas penetram, sufocam a palavra e torna-se infrutífera. Então, aqui já são dos espinhos, né? São os espinheiros. Então, esses espinheiros, eles simbolizam as seduções do mundo. Né? É um solo potencialmente fértil, mas que, em vez de germinar a palavra de Deus, dá lugares aos espinhos da matéria, né, que crescem e sufocam essa sementeira espiritual. Rodolfo Caligares, ele nos diz que essas pessoas, embora já tenham tido ali notícias dos ensinamentos evangélicos, e os admirem e os louvem, né, elas se sentem ainda presas às coisas materiais. Seu lado moral é sufocado por esses interesses do mundo, né? Os interesses mundanos, as sensualidades da matéria que parecem mais interessantes,
né, do que os ensinamentos de ordem espiritual. Então, esses são os do espinheiro. Então, por fim, lá em Marcos, no capítulo 4, versículo 20, nós temos o seguinte: os que são semeados sobre a terra boa são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, e frutificam 30, 60 e 100. Então, essa terra boa que vem falando aí é o solo fértil. Aquele em cuja superfície brotam as sementes que virão a produzir frutos mais tarde. E aí, Rodolfo Caligares, ele nos diz que esses são os adeptos sinceros, nos quais as lições do mestre encontram ali magníficas condições de receptividade, né? Abraçam o ideal cristão de corpo e alma, né? Se esforçam no sentido de colocar esse ideal em prática. Então, ele representa aqueles que se fazem receptivos às coisas espirituais e que colocam em prática ali os ensinamentos de Jesus, cada um de acordo com o seu nível de adiantamento e dentro das suas possibilidades. Então, nós vimos aí todos esses terrenos. E diante desses ensinamentos que nós compartilhamos aqui, nós já temos condições de refletir e ver, né, se nós continuamos à beira do caminho, rejeitando a semente divina, se nós permanecemos nas pedras da imperfeição, que nos impede ali o acionamento da boa vontade, se permanecemos nos espinhos do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da ambição, abafando a sementeira divina, ou ainda, se nós abrimos a nossa mente e o nosso coração ativando a vontade de permanecer no caminho da boa nova, né? E compreendendo, finalmente, né? Porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, se nós já temos essa maturidade de seguir este caminho, de seguir essa verdade, né? Se a gente quer mesmo colocar em prática esses ensinamentos. E aí, como vimos, essa parábola exprime assim, perfeitamente, né, a maneira pela qual cada pessoa recebe os ensinos do Evangelho e ressalta o respeito ao livre-arbítrio das criaturas, principalmente quando diz lá no texto: o ouça quem tem ouvidos de ouvir. Jesus, ele sabia que todos temos ouvidos, mas nem todos desejamos ouvir. Pois ouvindo, né, nós não podemos mais alegar ignorância para justificar os nossos equívocos. Nós já sabemos, né? Então, muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Em outro momento, ele diz também: quem quiser vir após mim, tome sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Ou seja, ele deixa muito bem claro que não há uma imposição, mas um convite. Cada um tem o seu tempo, tem esse livre-arbítrio, né? Então, a gente precisa ouvir esse convite do nosso mestre. A gente precisa, né, ter ali, acordar para a vida, acordar para esse chamado que nos é feito, tentarmos mudar o nosso solo para a gente poder receber essa semente divina.
E isso não é uma coisa que acontece ali do dia para a noite, da noite para o dia, né? É mediante um esforço nosso, uma dedicação, disciplina, né? Da gente querer mesmo melhorar, da gente aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo, essa experiência, esta existência que nós temos, né? Não é ficar postergando, não é deixando para depois, né? Porque o mundo, ele é muito atrativo. As coisas do mundo, normalmente, elas são mais interessantes, são mais legais, né? E a gente quer viver tudo isso. Muitos de nós, isso assim, não estou me excluindo disso, né? Mas muito de nós ainda tem aquela ilusão, né? De achar assim, dá para fazer depois, vamos aproveitar a vida de agora, né? Vamos, depois eu faço, depois eu leio, depois eu estudo, depois eu pratico. A gente ainda tem essa ilusão de achar que vai dar tempo, mas o tempo é curto, né? O tempo é curto e nós precisamos estar atentos, né, às coisas que vão acontecendo, para a gente não ser esse tipo de solo espinhento ou esse solo pedregoso, né? Então, a gente tem que buscar ser como um solo fértil, né? Fazendo-nos ali receptivos a esses sublimes ensinamentos do Mestre Jesus, né? Que colocados em prática, se a gente põe em prática, ele nos permitirão produzir os mais belos frutos, né? E do nosso sim a Deus, né, aos ensinamentos divinos, depende a nossa felicidade, né? Ninguém pode ser feliz por nós. Ninguém pode sofrer por nós. Muitas vezes a gente acaba deixando para outro momento, para outra oportunidade, né? Porque existe o sofrimento, existe a dor, mas a gente precisa colocar na nossa mente, no nosso coração, que o sofrimento é benéfico, é por meio dele que a gente vai depurando, que a gente vai aprendendo e se livrando dos débitos do passado, das más tendências, né? E temos que ser nós. É nós que temos que sofrer, porque ninguém pode receber as boas sementes por nós. Nós somos os únicos arquitetos do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro, né? E nós nunca devemos nos esquecer de que Jesus assegurou que cada um recebe conforme suas obras. Foi muito claro ao dizer isso. Então, cabe a nós correr atrás do prejuízo, cabe a nós de melhorar o nosso solo, de arar ali, de estudar, de ler, de aprender, de trabalhar, de buscar crescer espiritualmente falando, para a nossa terra ficar boa e receptiva a essas sementes. Então, para finalizar minha participação, eu gostaria de ler aqui um breve textinho, né, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, né, que Emmanuel nos traz no capítulo chamado Cristão e o Mundo. É rapidinho e eu vou encerrar minha participação com isso. E diz o seguinte: primeiro, a erva, depois a espiga, e por último, o grão cheio na espiga. Foi Jesus que disse em Marcos, capítulo 4, versículo 28.
Ninguém julgue fácil a aquisição de um título referente à elevação espiritual. O mestre recorreu sabiamente aos símbolos vivos da natureza, favorecendo-nos a compreensão. A erva está longe da espiga, como a espiga permanece distanciada dos grãos maduros. Neste capítulo, o mais forte adversário da alma que deseja seguir o Salvador é o próprio mundo. Quando o homem comum descansa nas vulgaridades e inutilidades da existência terrestre, ninguém lhe examina os passos. Suas atitudes não interessam a quem quer que seja. Todavia, em lhe surgindo no coração a erva tenra da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Milhares de olhos que não o viram quando desviado na ignorância e na indiferença, seguem-lhe agora os gestos mínimos com acentuada vigilância. O pobre aspirante ao título de discípulo do Senhor ainda não passa de folhagem promissora e já lhe reclamam espigas das obras celestes. Conserva-se ainda longe da primeira penugem das asas espirituais e já se lhe exigem voos supremos sobre as misérias humanas. Muitos aprendizes desanimam e voltam para o lodo, onde os companheiros não os vejam. Esquece-se o mundo de que essas almas ansiosas ainda se acham nas primeiras esperanças e, por isso mesmo, em disputas mais ásperas, por rebentar o casulo das paixões inferiores na aspiração de subir, e dentro da velha ignorância que lhe é característica, a multidão só entende o homem na animalidade em que se compraz, ou então, se o companheiro pretende elevar-se e exigir de pronto credenciais positivas do céu, olvidando que ninguém pode trair o tempo ou enganar o espírito na sequência da natureza. Resta ao cristão cultivar seus próprios sublimes e ouvir o mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. Quem trouxe essa mensagem foi Emmanuel e casa muito bem com o que nós estamos estudando no dia de hoje. Então, vamos buscar ter paciência, trabalhar incessantemente, né, por melhorar o nosso solo, para a gente dar aos poucos os nossos frutos, conforme a nossa evolução vai seguindo. Então, essa é a minha contribuição de hoje, espero que tenha acendido uma luzinha no coração de vocês e agregado um pouquinho aí de termos estudado juntos nessa tarde. Muito obrigada a todos, até uma próxima.